o palestrante de hoje, que ele possa apresentar o seu trabalho que trouxe com dedicação e apreço, e nós possamos sair daqui melhores do que quando entramos. Obrigada, Jesus, que assim seja. Assim seja. Geraldinho, por favor. Oi. Efeito físico, gente. Já. Oi, não. Pronto? Tem que desligar aqui. Já, agora sim. Obrigado, bem. Boa noite a todos. Uma alegria retornar aqui à Broward Spirit Society e vamos trazer esse tema que a gente tem estudado lá na casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo já desde o início do ano, que é baseado no livro de Emmanuel, Caminho da Luz, e as informações espirituais que o Chico Xavier nos deu pessoalmente, né? A saga dos arianos na Terra. Só antes de entrar no assunto, a gente vai recapitular o que o livro A Caminho da Luz nos coloca desde a formação da Terra, 4 bilhões e meio de anos atrás, depois o início da evolução dos seres vivos na Terra, que aconteceu 1 bilhão de anos depois, ou seja, 3 bilhões e meio de anos atrás, e a chegada, um pouco antes da chegada dos chamados capelinos, ou seja, os habitantes degredados de um dos planetas que gira em torno do sistema estelar binário de Capela, porque Capela é um sistema de 2 estrelas, né? Sistema binário. E Emmanuel vai nos falar então da chegada dos capelinos por volta de 12 mil anos atrás, 10 mil anos antes de Cristo, quando começaram a vir esses exilados de Capela, tá certo? Mas antes deles, nós tivemos a evolução dos antropóides, até que 200 mil anos atrás houve uma mudança significativa que preparou a chegada 100 mil anos atrás do Homo sapiens, que é a espécie anterior à espécie humana, o Homo sapiens, né? E porque a nossa espécie é como Homo sapiens sapiens, que ela se aperfeiçoa cerca de 40 mil anos antes de Cristo. Então nós tivemos aí, o Emmanuel vai nos falar que o meio sempre foi determinante na seleção das espécies e que os antropóides antepassados do homem tiveram a sua evolução em pontos convergentes e daí os parentescos sorológicos entre o organismo do homem atual, do homem moderno e do chimpanzé também da atualidade. Então é errado falar que nós, seres humanos, descendemos, entre aspas, dos macacos. Não. Os macacos também são descendentes dos antropóides, mas numa outra árvore genealógica. A gente pode dizer que eles são nossos primos. A semelhança nossa com os macacos atuais, que são chimpanzés, orangotangos e primatas, que se assemelham aos símios, em matéria de gene, segundo André Luiz, nós diferimos deles apenas 0,5%. Olha só. O que nós humanos, né, de todas as nações, de todas as cores de pele, de todas as culturas, de todas as inteligências e posições sociais, o que nós diferimos dos símios em matéria de gene é apenas 0,5%. Né? Então aqui vocês veem a evolução dos antropóides, 4 milhões de anos atrás, até 1,5 milhão de anos atrás, os australopitecos, o Homo habilis
2,5 milhões de anos atrás até 1.600.000 anos atrás, o Homo erectus entre 1.800.000 anos atrás até 300.000 anos atrás, e o homem de Neandertal, que chegou a conviver com o Homo sapiens na Europa e foi massacrado pelo Homo sapiens, né? Porque, segundo a lei da seleção natural de Darwin, vence o mais forte. O Homo sapiens era mais inteligente, o homem de Neandertal era mais bruto, e eles foram massacrados pelo Homo sapiens. O homem de Neandertal viveu entre 170 e 30 mil anos atrás, quer dizer, chegou bem perto da atualidade, né? E surgiu então o Homo sapiens 100 mil anos atrás, e o Homo sapiens sapiens, que é a nossa espécie, há cerca de 40 mil anos atrás. Tudo isso, gente, imaginem um grande esforço das potências angélicas do sistema solar, dentre elas Jesus dirigindo a Terra diretamente, e os prepostos ministros de Jesus na área da biologia, da química, da sociologia, enfim, todos os campos da ciência, preparando a chegada do homem para que na espécie humana aperfeiçoada nós pudéssemos receber seres mais avançados do que aqueles que foram desenvolvidos aqui na Terra. E para isso vivemos uma grande transição, né? O mundo primitivo, deixando de ser mundo primitivo, para receber os seres humanos na face da Terra. E aqui estão alguns dos habitantes terrestres e as suas movimentações aí, 70 mil anos atrás na África, na Ásia 60 mil anos atrás, na Oceania 50 mil anos atrás, e na América, a América é muito nova, né? Os primeiros Homo sapiens sapiens 12 mil anos atrás, tanto a América do Norte quanto a América do Sul. Os antropóides das cavernas, disse Emmanuel, espalharam-se então aos grupos pela superfície do globo, no curso vagaroso dos séculos, sofrendo as influências do meio e formando os pródomos das raças futuras em seus tipos diversificados. Então, só depois desse ambiente de Homo sapiens sapiens, né, na África, na Ásia e na Oceania, e logo quando eles chegam na América, 12 mil anos atrás, é que chega a primeira leva dos degredados de Capela, chamados de raças adâmicas, né? Eram seres muito mais evoluídos, muito mais preparados intelectualmente, culturalmente, religiosamente e também no aspecto físico, não é? Dá para imaginar o choque desses seres, porque Capela, nessa ocasião, era um mundo de expiações e de provas, quando eles foram degredados de lá. Então era um mundo semelhante à Terra hoje, correto? Vamos supor que aqui fosse Capela. E nós, com todas as comodidades da vida cotidiana, não é? Avião, automóvel, carro, celular, internet, ciência, não é? Todo tipo de conhecimento nas disciplinas científicas das universidades, dos institutos de pesquisa, dos institutos de estudos. Tudo isso eles tinham entre 12 e 7 mil anos atrás. Porque o degredo de Capela não foi de uma vez só, não. Isso quem vai me revelar vai ser o Chico Xavier. A última leva dos degredados de Capela ocorreu exatamente há 7 mil anos atrás. 5 mil antes de Cristo. Porque eles fizeram a bobagem da guerra nuclear lá. E por isso foram
os responsáveis, as nações responsáveis pela guerra, todos foram expulsos de lá, né? E agora vamos imaginar nós aqui na Terra, com todas as comodidades do século XXI, de repente a gente entrar numa nave, porque não vai achar que você vai voando para Quiron, não, tá bom? Você vai ter que ter uma nave para te levar a uma série de postos intermediários. O Chico Xavier nos dizia, inclusive, que atualmente os degredados da Terra, que começaram a ser expulsos da Terra, isso começou já na década de 50, aliás, na década de 40, na Segunda Grande Guerra Mundial, né? Eles são tirados da Terra desde essa época, e esse processo vai até meados desse século, vai durar um século. São tirados, são levados para a Lua. A Lua é um posto prisão intermediário. E da Lua, eles são levados para Quiron. Quiron é um planeta primitivo, assim como a Terra era 12 mil anos atrás. Né? Dá para imaginar a Terra 12 mil anos atrás? Não tinha nada, né? Não tinha nada. Não tinha praticamente, não existia história, não existia escrita, não existia ciência, não existiam cidades. Os seres primitivos ainda viviam em comunidades nômades ou então em comunidades muito próximas das cavernas, não é? 12 mil anos atrás. Não havia transmissão de conhecimentos. Então era um mundo extremamente primitivo em que se matava mesmo para comer, né? Não existia agricultura, não se sabia plantar. Esse era o mundo de 12 mil anos atrás. Pois bem, Quiron é um mundo assim hoje. Pois não, você levantou a mão? Essas pessoas que estão saindo desde 1940, como você falou, da década de 40 para cá, quando eles chegam lá, eles têm lembrança da vida daquilo que fizeram ou eles começam do zero como... Não, tem. Primeiro porque existe uma adaptação no novo planeta, que nós sabemos que cada planeta tem o seu fluido cósmico particular, né? Então os corpos vão ser adaptados à vida daquele planeta. Mas o Chico me deu uma boa notícia, caso alguém queira ir para lá. Não é? O Chico me deu uma boa notícia. Geraldinho, esse Quiron, porque eu perguntei, para onde, e se os degredados aqui vão para onde? Ele disse, olha, existe um planeta que também é gerido pelo Cristo, também é governado por Jesus, e este planeta chama-se Quiron. Ele tem muitas semelhanças com a Terra. Aliás, tem duas diferenças, muitas semelhanças e duas diferenças. Primeiro, a vida lá é muito semelhante à daqui, em termos de temperatura, pressão. Lá existem mares como os nossos, florestas como as nossas, animais domésticos ou animais selvagens como os nossos, né? Então, a atmosfera é muito semelhante, com oxigênio, nitrogênio, tem água, né? Quais são as duas grandes diferenças que o Chico Xavier me falou? Primeiro, a humanidade de lá está zerada, né? Em matéria de inteligência está bem zerada. Está saindo das cavernas. Então imagine vocês aqui, nós aqui, com toda a comodidade daqui, ser degradado para Quiron. A gente vai gostar? Não. Não vamos, né? Vamos ser sinceros. É degredo mesmo, é prisão, né? A gente vai receber, se receber, uma ordem de degredo. Igual o criminoso, quando é pego, julgado e condenado, vai para onde? Para a prisão. Ele gosta da prisão? Não, quer sair logo, né? Então é assim, mas tem os degredados. Os degredados vão fazer uma função muito importante em Quiron, que é dar um upgrade naquela população. Então, assim como os capelinos vieram aqui, essas raças adâmicas vieram aqui e deram um upgrade extraordinário na Terra. E vem a questão
simples que está na Bíblia e que está na Gênesis de Moisés, que é a figura de Adão e Eva, né? Seria Adão o primeiro homem a habitar a terra? Claro que não. A própria Bíblia mostra lá que Adão ficou... aliás, a Eva comeu a maçã do pecado junto com Adão, não é assim? E aí foram expulsos do paraíso, olha só. Olha a imagem, expulsos do paraíso, foram degredados de capela. Para eles, o paraíso era capela. Como se a terra hoje aqui, para nós, é um paraíso. Se a gente for degradado para Quiron, um planeta primitivo, correto? Então eles foram expulsos. Quando eles chegaram aqui, segundo a narração de Moisés, eles tiveram 2 filhos, Caim e Abel, não é? Só que Caim matou Abel. Não matou Abel? Está lá nas escrituras sagradas. Ora, se Caim matou Abel, ficaram quantas pessoas na terra? 3, né? Adão, Eva e Caim. Porque Abel, o segundo filho, foi liquidado pelo Caim. E lá está bem esclarecido o seguinte, que Caim matou Abel antes de Sete nascer, que seria o terceiro filho. Então só tinham 3 pessoas, entre aspas, para aqueles que acreditam que Adão e Eva foram os primeiros homens da terra. E o que acontece? A narrativa continua. E um pastor até fez essa pergunta a Chico Xavier: vocês espíritos acreditam em reencarnação. No entanto, Adão e Eva, que são os primeiros homens da terra, são reencarnação de quem? E o Chico então explicou para eles: olha, para nós tudo é um símbolo. Vejam bem, se estudarmos mais a Bíblia, os escritos de Moisés, nós vamos ver que depois que Caim matou Abel, ele saiu da casa paterna, foi em direção a uma cidade chamada Nod, lá encontrou esposa e formou descendência. Ora, então que cidade é essa? Está lá na Bíblia. Se Adão e Eva são os primeiros homens da terra, tiveram 2 filhos, mas um matou o outro, ficaram só 3, como é que Caim ia achar uma cidade? Porque já tinha habitantes aqui na terra. Entendem o símbolo? Então a cidade chamada Nod, o que era? Eram os terráqueos, né? Os degredados de capela, as raças adâmicas, vieram para a terra e encontraram uma população humana, que lá no escrito de Moisés está com o símbolo de Nod. É o quê? São os habitantes terrestres. E é muito importante a gente entender isso, porque a gente vai falar de arianos. E tem tudo a ver. Aliás, a grande vantagem dos arianos foi se misturar com os habitantes de Nod, não é? Mas o que diz? Chico Xavier inventou isso? Isso é da cabeça dele? Muita gente fala, isso é Emmanuel trouxe isso da cabeça dele, a Caminho da Luz. Não, está lá do capítulo 3º do Livro dos Espíritos, da criação, da pergunta número 50 do Livro dos Espíritos. A espécie humana começou por um só homem? Resposta dos Espíritos a Kardec: não. Aquele que chamais de Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a terra, né? Já tinha habitação aqui na terra. E o que é capela, então? Que a gente chama os capelinos, né? Capela, como eu disse, é um sistema estelar binário de 2 estrelas. Este planeta, que estava num processo de transição planetária idêntico ao nosso hoje, exatamente o que a Terra está passando hoje, eles começaram a passar milhares de anos atrás, não é? E lá o Emmanuel vai falar que nos mapas zodiacais que os astrônomos terrestres compulsam em seus estudos, observa-se desenhada uma grande estrela na constelação do Cocheiro, que recebeu na Terra o nome de Cabra ou Capela. É essa aí, ó.
Essa que está marcada em amarelo, capela. Está vendo a constelação do cocheiro? É toda essa aqui. Toda essa aqui, né? E aqui vocês podem ver a estrela de capela. Obrigado, bem. Nada como ter mediunidade, né? A voz secou aqui. Então tem algumas curiosidades. A luz, viajando a 300 mil quilômetros por segundo, demora 42 anos para chegar de Capela aqui. Ou o contrário, a luz solar também, para chegar no sistema de Capela, demora 42 anos. Isso significa, esse número é tão grande, né? 9 trilhões, 460 bilhões e 800 milhões de quilômetros de distância. Representa 63.072 vezes a distância da Terra ao Sol. E se a gente for dar a volta ao mundo, a gente ficaria dando essa volta 1.478.250.000 vezes. Tá bom? Para chegar em Capela, que é um sistema estelar da vizinhança. Por aí a gente vê que a gente não é nada no universo. 42 anos-luz é nada, viu, gente? Nada. Há estrelas, há sistemas, há galáxias que estão a 14 bilhões de anos-luz de distância. Então, um mundo em transição. E Emmanuel diz lá, há vários milênios, um dos planetas da Capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre. Aqui ele dá uma dica, né? O Chico vai me dizer, porque Capela também é guiada por Jesus. Jesus, na realidade, guia 5 planetas. Um planeta perfeito, feliz, que gira em torno do sistema trino de Sírius, que está lá no prefácio e no primeiro capítulo do livro Renúncia, onde morava o espírito de Alcione, antes dela voltar para a Terra, no século XVII. Capela, que é um planeta regenerado hoje, né? Guiado por Jesus, a nossa terrinha safadinha, né? De expiações e de provas, que nós sabemos muito bem o que é, né? Esse mundinho aqui. Então, mundo de expiações e de provas. Quiron, que é um mundo primitivo, também guiado por Jesus. E o Chico me falou assim, Jesus hoje ainda está formando um 5º planeta para ele guiar. Ainda nas revoluções físicas desse 5º globo. E o bonito da história aqui é a solidariedade, né? A solidariedade entre os mundos. Porque Sírio se interessa por Capela, Capela se interessa pela Terra e nós nos interessamos pelo desenvolvimento de Quiron. Durante a história do universo, diz Emmanuel, planetas passam por períodos evolutivos, sendo que seus habitantes que não acompanham esta evolução são transferidos a outros planetas. Por vezes em massa. São as imigrações espirituais. Quem quiser conhecer o assunto, Allan Kardec, o livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, último capítulo, capítulo 18, sinal dos tempos, os tempos são chegados, subtema, o degredo e a nova geração. Lá Kardec explica direitinho como isso funciona, né? Então, é a parte da população que leva cartão vermelho, é expulsa de campo, né? Não pode mais continuar. Por quê? Porque teve tempo suficiente, julgou o tempo fora, não é? Desprezou as chances divinas que foram dadas a ela, várias, múltiplas encarnações, não evoluiu porcaria nenhuma, leva bomba, né? Leva bomba, repete o ano, não tem coré-coré, não tem
Não tem chororê. Vai repetir o ano, né? Há muitos milênios, diz Emmanuel, um planeta do sistema solar de Capela, estrela da constelação do Cocheiro, passou por um período de evolução, sendo que milhões de espíritos foram encaminhados ao nosso planeta para contribuir com o crescimento tecnológico e expiarem seus males, aprendendo a humildade e o amor simbolizada na figura de Adão. Isso está em Kardec? Está em Kardec também. Lá no livro A Gênese, o codificador, depois de aludir à questão das imigrações e imigrações coletivas de espíritos de um mundo para outro, faz clara referência à raça adâmica, no capítulo 11, item 38. Ele diz assim: de acordo com o ensino dos espíritos, foi uma dessas grandes imigrações, ou se quiserem, uma dessas colônias de espíritos vindas de outra esfera, que deu origem à raça, simbolizada na pessoa de Adão, e por essa mesma razão chamada raça adâmica. Quando ela aqui chegou, a Terra já estava povoada desde tempos imemoriais, como a América, quando aí chegaram os europeus. Ele ainda faz uma comparação: quando os europeus chegaram à América, encontraram os índios nativos da América, não é? Espíritos exilados na Terra. Foi assim que Jesus recebeu, à luz do seu reino de amor e de justiça, aquela turba de seres sofredores e infelizes. Muito sofrimento, né, gente? Se a gente recebe uma ordem de degredo, a gente sai de casa sem querer, né? Essa é a verdade. Então, eles vieram aqui sofridos. Com a sua palavra sábia e compassiva, Jesus recebeu esse pessoal. Exortou essas almas desventuradas à edificação da consciência pelo cumprimento dos deveres de solidariedade e de amor, no esforço regenerador de si mesmas. Mostrou-lhes os campos imensos da luta que se desdobravam na terra, envolvendo-as no halo bendito de sua misericórdia e de sua caridade, sem limites. Abençoou-lhes as lágrimas santificadoras, fazendo-lhes sentir os sagrados triunfos do futuro e prometendo-lhes a sua colaboração cotidiana e a sua própria vinda no porvir. Por isso que a imagem do Messias está gravada não só entre os hebreus, mas entre todas as religiões, mesmo orientais, né? Sempre esperando a chegada do Messias. No Oriente foi confundido por Buda, por Krishna, por Zoroastro, né? A figura do Salvador, do Messias. E assim aqueles seres angustiados e aflitos, que deixavam atrás de si todo um mundo, um coração cheio de afetos, né? Não obstante os seus corações empedernidos na prática do mal, seriam degredados na face escura do planeta terrestre. Andariam desprezados na noite dos milênios da saudade e da amargura. Reencarnariam no seio das raças ignorantes e primitivas, e a lembrarem do paraíso perdido nos firmamentos distantes. Por muitos séculos não veriam a luz de Capela, mas trabalhariam na terra, acariciados por Jesus e confortados na sua imensa misericórdia. Esse livro é lindíssimo, né, gente? Veja que Emmanuel tem uma capacidade de síntese. Em poucos parágrafos ele diz muita coisa. E ele vai falar também, naturalmente, da fixação dos caracteres biológicos finais preparando os humanos da Terra para que eles tivessem corpos melhores, mais adaptáveis a essa nova geração de espíritos que começaram a chegar 12 mil anos atrás. Os arianos foram os primeiros, por isso que nós vamos falar deles hoje. Na verdade, são 4, né? São 4 levas de degredados: arianos, hindus, egípcios e o último deles, hebreus.
São essas 4 raças adâmicas. Hoje em dia, a gente não poderia mais falar em raça, mas sim em etnias, né? 4 etnias capelinas que vieram para a Terra. Arianos, hindus, egípcios e, por último, os hebreus. E, a princípio, começaram a reencarnar na Ásia Central, depois no Vale do Nilo, depois na Mesopotâmia. O mais curioso é que no final de uma nota, o Chico psicografou esse livro em 1937. 37. No final do capítulo 3, se não me engano, 2 ou 3, existe uma nota enorme de Emmanuel. Uma nota, que ele coloca, nota do Espírito Comunicante, em que ele afirma, olha que coisa extraordinária, Chico Xavier e Emmanuel antecipando conhecimento de antropologia em quantos anos? Deixa eu fazer a conta agora. De 37 a 17, em 80 anos. Esse conhecimento que está lá escrito e publicado em 1938, o livro foi publicado e foi psicografado em 37, mas foi publicado em 38. Ele afirma que as primeiras encarnações dos arianos se deram nos altiplanos das montanhas do Pamir. Olha só, Chico Xavier foi criticado, foi ridicularizado pelos cientistas da época, dizendo que isso não existe, não existia nenhuma civilização no Pamir, não é? 2017, os antropólogos descobriram os vestígios das primeiras civilizações no Pamir. Ou seja, 80 anos depois que Emmanuel escreveu por Chico Xavier isto, não é? Então, como eu disse, são 4 grandes povos que eles vinham para a Terra com as lembranças da vida, do paraíso perdido. Então, os terrestres também vão ter. Se algum de nós for degradado da Terra para Quiron, a gente vai ter saudade. Saudade da Flórida, hein? Ai, aquelas palmeiras, aquele sol, né? Lá tem também, mas não tem o resto, né? A não ser que você queira, passagem só de ida, quer ir? Eu não quero, não é? A passagem é de ida, porque a gente não sabe quantos milênios a gente vai retornar, né? Então tem a lembrança do Éden, por isso que na Bíblia tem o Éden, a figura do Éden perdido, né? O paraíso perdido, que para esses degredados era a capela. Agora, Emmanuel revela uma coisa curiosa, ó, afinidades sentimentais, porque não vamos, se lá era mundo de expiação de provas, 12 mil anos atrás, gente, era que nem aqui, né? Todo mundo se amando, né? Não existe diferença, né? Ao contrário, é política, é guerra, preconceito religioso, disputa, o que eles tiveram. E quando vieram para cá, se reuniram nessas mesmas disputas. Olha o que Emmanuel fala. Afinidades sentimentais e linguísticas que os associavam na constelação do cocheiro, eles se uniram formando, desse modo, 4 grandes povos na antiguidade. Então, aí esses 4 grandes povos, arianos, hindus, egípcios e hebreus, já existiam onde? Em Capela. Eram etnias diferentes lá e, naturalmente, etnias que se digladiavam, que brigavam entre si, não é? E ele vai falar que os árias, que são os povos brancos indo-europeus, dos quais foram descendentes os latinos, os celtas, os gregos, os germanos e os eslavos, foram um desses grupos, não é? São raças precursoras da civilização ocidental. Por quê?
porque já existiam outros degredados na Terra, os amarelos e os vermelhos, que também eram degredados. Eu perguntei ao Chico, não, os chineses, japoneses, coreanos, amarelos, né, malaios, vieram antes do degredo de Capela e de outros sistemas estelares. Lá no Japão, eles têm a convicção que eles são... A história japonesa, por exemplo, a cultura japonesa indica que eles veneram a estrela de Aldebaran, que está no na nossa galáxia, não é? Então, gente, esses espíritos vieram de um mundo que o progresso já era bem acentuado, né? 12 mil anos atrás. E guardaram no coração esse sentimento do degredo, do paraíso perdido. E aqui se dividiram, portanto, em vários povos. Os povos que nós vamos falar rapidamente, que nos interessa mais de perto, é justamente os arianos. É a primeira manifestação dos homens claros, de olhos claros, né? Começaram a encarnar onde? Na Ásia Central. Tá vendo? Nesse aqui. Para ser mais preciso, aqui está o Mar Cáspio, no centro da Ásia, tá? Se a gente traçar uma linha reta aqui do ponto sul do Mar Cáspio, a gente vai encontrar aqui, hoje, se não me engano, essa nação é a Turcomenistão, uma dessas das repúblicas, ex-repúblicas socialistas soviéticas, né? Que é o norte do Irã e o norte do Afeganistão. Aqui está o Monte Pamir, que Emmanuel fez referência. Para ser mais preciso aqui vocês vão ver Opa. É aqui, né? Não. Aqui. Aqui você está vendo o sul do Mar Cáspio, está vendo? Aqui, se a gente traçar uma linha reta, a gente vai encontrar aqui as montanhas Árias, que é a região do Pamir. Então eles vieram encarnar aqui nessa região. Aqui é o Mar Vermelho, viu, gente? Kuwait, Arábia Saudita, Iraque, Irã. Aqui é o Irã. E aqui é o norte do Afeganistão. Então foi aqui que surgiu 12 mil anos atrás. Isso a ciência já comprovou em 2017, 2 anos atrás. A antropologia descobriu os primeiros assentamentos dos arianos. E eles formaram essas nações, primeiras nações. Aqui o início no Pamir. O Pamir foi aqui, ó, tá vendo? Essas montanhas aqui altas. E formaram essas primeiras civilizações, a Bemak, né? A Afanasevo, a Ural e outros mais. E depois foram crescendo até formarem a maior delas, que é a civilização Andronovo. Nós estamos falando de 10 mil anos atrás, cerca de 8 mil antes de Cristo. Aqui temos a representação do guerreiro. O que Emmanuel vai falar sobre os arianos, hein, gente? Dos 4 grupos de degredados, era o grupo mais materialista, mais briguento, mais guerreiro, que chegou aqui xingando até a 5ª geração da sua avó, né? Que não sei, alguém perguntou, a gente vai feliz? Não, não vai feliz. Né? Eles chegaram aqui mesmo praguejando, que porcaria de terra é essa? Né? Eu não quero estar aqui. Então eles vieram e não tinham religião, não tinham tradição religiosa, eram materialistas em Capela, né? Consumistas, materialistas, não tinham religiosidade nenhuma, eles queriam se dar bem lá em Capela, né? Por isso que criaram lá essa confusão toda, razão pela qual vieram degredados. E chegaram aqui, não fizeram coisa diferente a não ser brigar entre eles, né? São os mais guerreiros. Uma parte do Pamir, o Pamir está por aqui, começou a descer
E aqui começaram a vir a segunda leva, que é a leva dos hindus, que são próximos, muito ligados aos arianos, viu, gente? Os hindus e os arianos são muito ligados. E a gente vai ver pelas afinidades linguísticas. Então, a primeira, um pouco depois aqui, na civilização chamada fase Harappan, é quando surge aqui no Ganges, essa civilização Harappan, que é a primeira civilização hindu, que vai se localizar no subcontinente indiano hoje, que aqui é Índia, Bangladesh, né? Do lado de cá, Paquistão, em cima o Nepal. Essa aqui é qual que foi o problema dos hindus, hein, gente? Eles chegaram aqui e ficaram. Não se mexeram, não se misturaram com os habitantes da terra, ao contrário, foram preconceituosos e criaram castas, várias castas. Os habitantes da terra não podiam nem chegar perto deles, né? Diferentemente dos arianos. Por quê? Os arianos, como eles eram materialistas, os hindus já tinham tradição religiosa. Eles se achavam os tais, os hindus, superiores mentalmente, sabiam meditar, sabiam, né, conheciam coisas a respeito da espiritualidade, conheciam muita coisa e não queriam se misturar com os terrenos. Os arianos não. Os arianos, como eles não tinham religião, eles eram materialistas, para eles pouco importava. Quando eles viram que eles tinham que reencarnar na Terra e viver aqui por muitos milênios até se depurarem, eles chegaram e pensaram assim, olha, então vamos fazer da Terra o nosso paraíso. Se a gente perder o paraíso de Capela, a Terra será o nosso paraíso. E não, segundo Emmanuel, essa é a grande vantagem dos arianos. Eles se misturaram com os terrenos, com os terráqueos, não é? E aqui a civilização védica, que é dos hindus, né, que é quando é o auge da civilização hindu, por volta de 2600 a.C., né? E a Índia, vejam vocês que a Índia influencia pouco, só os países de língua inglesa, mesmo porque por causa do domínio da Inglaterra, né? E agora vocês vão ver a situação diferente dos arianos. Aqui, 530 a.C., olha só como que os arianos se espalharam. Todos esses povos aqui que vocês estão vendo são povos arianos. Os citas, né? Os índicos, os lidianos, os proto-eslavos, os célticos, os proto-germânicos, os proto-bálticos. Isso 500 anos antes de Cristo, 530 anos antes de Cristo. Eles começaram aqui, ó, começaram aqui e não se fixaram aqui no centro da Ásia e foram se espalhando por toda a Europa, né, e também pela região do Irã. E olha que interessante, a gente vai identificar os arianos pela origem linguística, as chamadas línguas indo-europeias. Todas essas línguas aqui são línguas derivadas dos arianos, as chamadas línguas indo-europeias, tá? Aqui nós vamos ter o índico, o iraniano, né? Aqui nós vamos ter o armênio, aqui vamos ter o anatólio, o grego, em verde o eslavo, o báltico, o anglo-saxão, não é? Que aqui está chamado de germânico, que aqui engloba a Alemanha, a Holanda, a Dinamarca, a Suécia, a Noruega, a Grã-Bretanha, a Islândia, que depois vão dar origem aos anglo-saxões, ao inglês, ao alemão, ao sueco, ao norueguês, ao dinamarquês, ao holandês, né? E em azul aqui o quê? Os latinos. Todas as línguas latinas também são indo-europeias, são derivadas dos arianos e que depois viraram o quê? O francês, o italiano, o espanhol, o catalão, o português, o romeno,
não é? Todas as línguas latinas. Então vejam que isso surgiu por quê? Porque os arianos se misturaram com os povos locais. Daí as diferenças linguísticas. Mas a origem da língua é a mesma. Aqui na região do Irã, a mesma coisa. Todas essas línguas aqui, chamadas línguas indo-iranianas, todas elas tiveram origem também pela chegada dos arianos e pela mistura dos arianos com os povos locais. Então, o tajiquistanês, não é? O afeganistanês, o iraniano de hoje, essa região aqui é a região da briga lá da Síria com a Turquia, com o Iraque, né? Que tem uma língua local, né? Todas essas são chamadas línguas indo-iranianas, também derivadas dos arianos, né? Aqui é a divisão genética das línguas iranianas. Vejam só, o proto-iraniano, e aí eles vão dividindo, as atuais estão aqui embaixo. Geraldinho, só pegando. Sim. Quem tá? Vieram de Capela. Capela, sim. E eles já tinham uma língua entre eles, né? Sim, claro, claro. Eles vieram de um mundo como a Terra é hoje. Como nós temos diversas línguas, eles tinham lá, não é, as suas línguas. Só que aqui na Terra eles se misturaram com os povos locais, criando essas diversas línguas chamadas indo-europeias ou indo-iranianas. Nesse mapa todo, tudo que você já mostrou, desde a chegada deles e vários outros continentes, não apareceu nada ainda sobre a África. Porque eles não entraram muito na África. Só depois na colonização, né, gente? Só depois de 1500, 1490, que aí os europeus começaram, espanhóis, portugueses, ingleses, franceses, italianos começaram a navegar, holandeses, e começaram a dominar a África. Hoje, muitos países da África falam línguas indo-europeias, mas por influência da colonização. Então eles são, não é? Os africanos são nativos. São nativos da Terra. São nativos da Terra. Então aqui, eles vão dominar toda a Europa, gente. Toda a Europa, praticamente. Só 2 países na Europa não falam o idioma de origem indo-europeia. A Finlândia e a Hungria. Só 2 países. Todos os demais países falam idiomas indo-europeus. Então, aqui por volta de 2500 a.C., a evolução do metal, da indústria do metal, não é? A Europa se destaca. Olha só, aqui já no ano 1000 depois de Cristo. Olha para vocês verem, as famílias aqui, as únicas famílias não capelinas linguísticas são as chinesas, o chinês, que nessa época, no ano 1000 depois de Cristo, era chamado de chinês médio, e o malaio aqui embaixo, onde hoje é a Indonésia, tá certo? Todas as demais, tirando o chinês e o malaio, todos esses demais idiomas têm origem dos capelinos. Os indo-europeus, que são os arianos e os hindus, estão na cor azul, na cor laranja, que são os idiomas turcos, não é? E os afro-asiáticos aqui, que são os originários do Egito, do aramaico, que é o hebreu, né? E o árabe, que se situa mais hoje em dia no Médio Oriente, e os demais, quer dizer, quase todos, a gente quase que pode fazer um corte aqui na Ásia, o resto todo da Ásia, do Oriente Médio e da Europa, todo dominado pelos capelinos. Aqui, atualmente, como que está na Europa as famílias indo-europeias
né? Em verde, todos os idiomas eslavos, do russo, o polonês, o bielorrusso, o ucraniano, o tcheco e o eslovaco, o romeno, aqui as línguas lá da Croácia, da Eslovênia, da Bósnia, da Herzegovina, todos são línguas eslavas, cuja origem é indo-europeia, é ariana. Aqui o grego em amarelo, obviamente na Grécia, o albanês na Albânia e em Montenegro. Em vermelho, eu já falei sobre eles, né? O alemão austríaco, o alemão suíço, o holandês, o Flamengo, aliás, o dinamarquês, o sueco, o norueguês, o inglês, o escocês, o irlandês e a Islândia, o islandês, e as línguas latinas, francês, italiano, espanhol, português, catalão e romeno, aqui na Romênia, né? E também o moldavo, aqui na Moldávia. Quer dizer, praticamente a Europa toda. Do lado de cá, as línguas indo-iranianas, desde a Índia ao Irã, não é? E aqui o armênio. Todas essas línguas foram derivadas da influência dos arianos na Terra. Olha aqui a família de línguas. 192 línguas. Todas elas começaram lá 12 mil antes de Cristo, aqui, e foram se dividindo entre povos indo-arianos e povos indo-europeus. Em verde são as línguas que ainda são faladas. Em vermelho são as línguas mortas. Então, se alguém perguntar para vocês, esses arianos lá de Capela tiveram influência na Terra? O que vocês acham? Total, não é, gente? Olha aí hoje. Praticamente o mundo inteiro fala línguas indo-europeias. Toda a América, grande parte da África por causa da colonização, né? A Oceania e também a península aqui, o subcontinente indiano, toda a Europa, a Rússia e também em azul aqui as línguas turcas que também são derivadas dos indo-iranianos. E aí vem as promessas do Cristo, né? As raças adâmicas ouviram a palavra do Cristo e guardaram suas promessas de enviar missionários e mensageiros. Por isso que vieram ao longo dos milênios, de 12 mil a.C. até hoje, vários missionários no seio desses povos, levantando a moral desses povos, trazendo a eles religiosidade que, lembrem-se, eles não tinham. E Emmanuel vai dizer que eles, depois de muito trabalho, muito sofrimento aqui na Terra, eles começaram a ter algum tipo de religiosidade pegando emprestado daqueles que tinham religiosidade de capela, que são os hindus, principalmente ali próximo da Índia, né? Os egípcios, que segundo Emmanuel eram os mais sábios e mais com um senso de religiosidade mais alta. Então muitos pegaram, principalmente os gregos, viu gente? Os gregos pegaram muita influência egípcia e, por último, os hebreus, né? Toda a civilização cristã pegou emprestada a sua religiosidade de quem? Dos hebreus. Não é à toa que Jesus veio nascer no meio dos hebreus, porque dos povos de Capela era o único que acreditava no Deus único, né? Embora, diz Emmanuel, que os egípcios também, mas eles tinham noção que o povo da terra não tinha condição de entender isto. Muito bacana, né? Então, em razão de seus elevados patrimônios morais, guardaram no íntimo uma lembrança mais viva do degredo de Capela, esperando, então, que a palavra de Jesus, a promessa de Jesus que ele viria nos esclarecer, se materializasse. Por isso que a noção da chegada do Messias está em todos os quadrantes dessa grande civilização que se espalhou pelo mundo inteiro.
E Jesus veio e não foi reconhecido, né? Como sempre, né? Veio e não foi reconhecido e acabou aí na cruz, pregado na cruz entre dois ladrões. Agora eu vou pedir um vídeo rápido, são só 4 minutos e pouco, pra gente, ou 5 minutos, que é o History of the Battles. Pra gente saber o seguinte, qual que foi a pior característica dos arianos? A batalha, a guerra, a expoliação, a invasão. Ele queria o terreno do vizinho, não é? E por isso mesmo ele não sossegou no seu lugar. Os hindus, por exemplo, sossegaram lá no subcontinente indiano. Os arianos não começaram a invadir, a tomar e a brigar. Aqui nós vamos ver a história de todas as guerras em 5 minutos. Aí a gente vai, antes de colocar o vídeo, eu só quero fazer uma reflexão, porque às vezes a gente sofre, a gente tem os nossos problemas familiares, no trabalho, na sociedade, as nossas disputas ideológicas, né? Seja aqui nos Estados Unidos ou no Brasil, não importa onde, aquelas antipatias e também as simpatias naturais dos grupos que se associam naturalmente pelas leis da afinidade e da desafinidade, e nós temos os nossos sofrimentos, aqueles que nós não podemos mudar, aqueles sofrimentos como doenças do corpo físico, desencarnações em família, não é? Problemas gigantescos de ordem familiar, de ordem financeira e também de ordem ideológica. E a gente fica às vezes se perguntando, mas por quê? Eu não mereço isso, né? Eu não mereço estar passando por isso. Né? Eu não quero desanimar ninguém, não, mas a verdade é que nós merecemos sim. Né? Nós merecemos sim. Vejam vocês, e quando eu falo ariano, gente, a grande verdade é que nós todos somos arianos. Nós todos somos, ou se não somos arianos, somos capelinos. Uma vez eu perguntei ao Chico assim, Chico, como que a gente sabe se a pessoa, se o espírito aqui na Terra, encarnado ou desencarnado, ele é degradado de capela ou não? O Chico falou comigo assim, é simples. Se é simples, então me explica como que é. Eu disse, basta perguntar se a pessoa acredita em reencarnação. Se acreditar em reencarnação, é capelino. Então, gente, nós espíritas, pelo menos já tomamos bomba uma vez. Se não foi mais de uma. Pelo menos uma vez nós já fomos degradados. Não queremos ser degradados outra vez, tá bom? Então vamos fazer o nosso dever de casa bonitinho. Agora vamos ver a história mundial das guerras desde 1646 a.C. até hoje. E depois a gente vai ver o resultado. Quem foi o povo mais guerreiro? Tem um sonzinho aí, não? Cada pontinho desse, gente, é uma guerra. E aqui vocês estão vendo, ó. No ano 500 a.C., a China tinha guerreado 13 vezes e a Pérsia 18. Você vê que a guerra aqui na China, na Pérsia. Mas olha os arianos aqui. Olha aqui, olha a quantidade de pontinho de guerra aqui. Se espalhando pela Europa. Isso aqui é ariano, tá? Tudo isso aqui é ariano, ó. Olha só a confusão. 200 anos antes de Cristo. Roma, 76 guerras. Macedônia, 50. Cartago, 41. Atenas, Grécia, 37. Aí a época do Cristo. Ó, o povo aqui não para de guerrear, não. Olha a Ásia como é que está quieta. Olha aqui o lado de cá. 100 anos depois de Cristo. 200 anos depois de Cristo. 180. 200 anos depois de Cristo. Roma, 205 guerras. O Império Romano. Aí a China resolveu acordar aqui, ó. Os chineses também são degradados, só que de outro planeta, né? A África está quietinha, ó. A América, então, nem se fala, né? Não existia ainda.
Ó, 500 anos depois de Cristo. Roma já guerreou 258 guerras. China 98, Macedônia 50, Pérsia 42, Cartago 41, Grécia 37, Império Bizantino 35. Ó, aí a confusão desce para o Oriente Médio, né? A confusão está lá até hoje. 700 anos depois de Cristo. Mas a Europa não sossega, sossega? Não. No ano 1000, por volta do ano 1000, quais são os países mais guerreiros? Roma, 258 guerras, China, 114, Califato Islâmico, 108, Império Bizantino, 85, França, 53 guerras. Aí começa a surgir aqui os europeus. E eles vão ganhar, viu, gente? Roma vai ficar fichinha perto dos europeus. Ó, o ano 1300 chegando e a Europa não sossega, olha. Cada pontinho desse é uma guerra travada e encerrada. Cada ponto branco. A Inglaterra está quietinha, né? Por enquanto. 1450. A França já tem 110 guerras nas costas. 1500, descoberta do Brasil. Olha a confusão. E o UK já está com 94 guerras. Não é? Está subindo, 113 guerras. Espanha, 146 guerras. França, 192. Estão chegando o Império Romano aqui. Ano 1700. Olha aqui o Brasil quieto, Estados Unidos quieto, Austrália quieta, África quieta. Mas aqui começou, né? Estados Unidos. Olha aqui a Europa. 1800, ó. Olha a França. 1900, século XX chegando. Olha aqui, só confusão, gente. Olha aqui. 2017. Então, de 2600 a.C. para 2017 depois de Cristo. Peraí, volta lá para saber o resultado final. Volta lá. No finalzinho aí. Não, no final do vídeo. Lá no final do vídeo. Põe aqui. Mas, aí, para. Volta. Vamos fazer aqui. Não, volta aqui um pouquinho. Aí, para. Aqui, França. 1115 guerras. Dá para entender por que o Espiritismo nasceu na França? Dá, né, gente? País mais guerreiro da história da humanidade. É a França. Na França se viveu 1115 guerras nos últimos 5.000 anos. E depois, segundo país, UK, England, 1105, perdeu por 10. O inglês também não é brincadeira não, né? United States, 833 guerras. Rússia, tudo ariano, gente, tudo ariano. Rússia, 491 guerras. Germany, Alemanha, 425 guerras. Espanha, 387 guerras. Polônia, 344 guerras. Olha, os romanos ficaram pequenos aí. Roma, 259 guerras. A gente que tem uma ideia de que o Império Romano é violento, guerreiro, não é? Pelo menos no cinema não é assim?
Olha só, Roma ficou baixinha aí no meio da Europa. Se dividir pelas idades do planeta, Estados Unidos também. Não é? Então é isso, gente. Vamos pensar sobre isso, tá bom? Que Jesus nos ajude e nos abençoe. Muito obrigado. Muito obrigada, Geraldinho, por estar aqui conosco mais uma vez. Estava comentando ali, eu e o Rafael, que se pegar os Estados Unidos e dividir pela idade, né, a gente vê que a gente está lá em cima em termos de guerras, né? Uhum, exatamente. Um continente praticamente novo, né? Nós vamos rapidamente aos nossos avisos. O Geraldinho vai estar agora falando com a gente também no sábado. Agora vai ser o Degredo segundo Allan Kardec, né? E vai ser no próximo, né? Nesse sábado agora, exatamente. Nosso perdido no tempo.